Professor Rodrigo, bem-vindo aí, professor. O Everson dando aula aí. Romanos 8, versículo 15. Quem achou, diga glória a Deus. Amém? Diz assim, irmãos: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos o quê? Abba, Pai. E a gente está falando de paternidade, o pastor Everson falou de paternidade, e a maior paternidade que nós temos é do alto, né? O maior pai que nós temos é o nosso Pai Celestial. Enquanto o Everson contava o testemunho dele da ausência do pai, me veio uma coisa na mente, né? Eu falei, como se Deus tivesse substituído o seu pai por ele. O seu pai agora vai ser eu, né? E glória a Deus, que é uma bênção de Deus, pastor Everson. Mas veja, podem sentar, irmãos, por favor. Porque não recebeis o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebeis o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba, Pai. Irmãos, tem uma coisa que Deus observou, tenho falado aqui nesses últimos 3 domingos, sobre as nossas necessidades. Falávamos domingo, primeiro domingo a gente falou sobre ser supridos nas necessidades materiais e fisiológicas. No domingo passado, nós falávamos sobre ser supridos nas necessidades emocionais, não é? Psicológicas. E hoje, irmãos, nós estamos para falar sobre as necessidades espirituais. E eu acredito que o que o pastor Everson falou na aula da escola bíblica de hoje vem a calhar, vem ao encontro do que nós estamos falando. Porque, irmãos, o primeiro a observar as nossas necessidades é quem? É Deus. E a nossa maior necessidade não é externa. Nossa maior necessidade não é de um amigo. Alguém pode pensar, pastor, eu preciso muito ter um amigo. A gente precisa de amigos, com certeza, é bom ter amigos, não é? Ou alguém pode dizer, pastor, eu preciso ter dinheiro, porque sem dinheiro eu não tenho nada, eu tenho contas para pagar, compromisso para honrar. E a gente vê as pessoas hoje numa correria em direção ao recurso financeiro, ao emprego, a uma condição financeira melhor. Temos necessidade disso? Temos, mas estas não são as nossas maiores necessidades. Tem pessoas que vivem na correria para obter alguém para casar. O camarada é solteiro ou é uma mulher solteira e está ali naquele desespero para ter um marido, para ter uma esposa, para ter um cônjuge, para ter uma família, e a pessoa tem isso como sua necessidade maior. Só que, irmãos, a nossa maior necessidade é na alma. A nossa maior necessidade é espiritual, é interna. Não adianta sermos supridos financeiramente, é bom sim, glória a Deus. Como o Senhor Jesus conta naquela parábola, né? O cara lá tinha vários armazéns, e todo dia ele construiu um armazém novo, e aí o Senhor pergunta, louco, hoje te pedirão a tua alma, e para quem ela será? Então quer dizer, o cara está suprido na questão financeira, material, fisiológica, mas não tem o suprimento espiritual. Ele talvez esteja suprido emocionalmente, é um homem de muitos amigos, e tem pessoas que quando estão em boas condições de vida, têm ao seu redor muitos amigos, né? Muitos parceiros, boas companhias. Mas quem de fato o que de fato essa pessoa tem se ela perder tudo? Ela não tem nada. Agora, a alma não. Quando a sua alma está suprida, quando a sua alma está de fato, não é, preenchida pela presença de Deus, que o nosso professor falou, o pastor Everson falou várias vezes, irmãos, quem dera, tenhamos essa comunhão com o Espírito Santo que o apóstolo Paulo tinha, que até mesmo nas necessidades, o próprio texto de Filipenses 4, o homem era capaz de dizer, tudo posso naquele que lhe fortalece, sem estar abatido, sem passar fome, sem ter privação disso, sem ter privação daquilo. Ora, só uma pessoa de fato suprida na alma, no espírito, pode chegar à convicção de que mesmo que lhe falte qualquer outra coisa, o que ela tem dentro dela já é suficiente para ela poder prosseguir na caminhada dela. E nós temos essa necessidade, irmãos. Deus viu a necessidade, creio eu, que o apóstolo Paulo, não só o apóstolo Paulo, mas todos os apóstolos, o nosso Senhor Jesus, a igreja, tudo isso é um projeto de Deus para suprir a nossa necessidade. A igreja é um projeto de Deus para suprir a minha necessidade. E a minha necessidade foi suprida numa igreja, não é? Seja da forma templária ou da forma, não é? Tem uns que falam que igreja é chamados para fora, não é? Seja como é definido filosoficamente o conceito de igreja. Igreja é algo que está aí para suprir a minha e a tua necessidade. O projeto de Deus foi suprir a nossa necessidade espiritual.
termos uma liderança pastoral, termos homens e mulheres de Deus, não só um líder pastoral em si, mas termos uma liderança que nos abençoa, que nos ministra, que fala aos nossos corações pelo Espírito de quem? De Deus, que nos orienta de alguma forma. Isso com certeza é para suprir a nossa necessidade. Por que nós temos necessidade? Como vivíamos? Efésios capítulo 2, por favor, irmãos, em nome de Jesus. Efésios capítulo 2, fala de como era a nossa forma de vida e como estávamos necessitados espiritualmente. Efésios 2, eu amo esse texto, Efésios 2, versículo 1, diz assim: Ele vos deu vida, estando vós, eu, você, nós, mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então essa era a nossa forma de vida, esse era o nosso jeito de viver, ou seja, pessoas totalmente necessitadas de quem? De Deus. No versículo 11 diz assim, olha só: portanto lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, eu, você, nós, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Assim vivíamos, sem Deus no mundo, assim vivíamos sem esperança, assim vivíamos sem Cristo, ou seja, sem estarmos supridos nas nossas necessidades espirituais. E de que nós temos necessidade? Eu listei aqui algumas necessidades que nós temos. Irmãos, nós temos, eu e você temos necessidade de comunhão profunda com Deus. Irmãos, e uma coisa interessante, a nossa necessidade de comunhão não é só de vir no culto, irmãos, não é só do entrar pela porta de uma igreja. Por isso que tem pessoas que vêm à igreja e continuam fracas, abatidas e desanimadas, porque a pessoa não entende que é só da igreja, que não é só do templo, que não é só do institucional que ela precisa. Ela necessita de comunhão profunda com quem? Com Deus. Comunhão profunda. As pessoas infelizmente estão muito rasas em seus relacionamentos com Deus. As pessoas estão muito ali, muito no vago ali. A pessoa precisa aprofundar esse negócio. Há uma necessidade em mim, há uma necessidade em você de ter comunhão profunda com Deus. E muitos de nós muitas vezes não buscamos. Achamos que o simples fato de sermos evangélicos, ou de termos uma igreja para congregar, ou de darmos um dízimo e uma oferta de vez em quando, ou sempre, quem sabe, não é? Já é suficiente. Só que essa não é a nossa necessidade. Isso não vai suprir a nossa necessidade totalmente, porque a maior necessidade que temos é de comunhão profunda com Deus. Eu amo um texto, se eu não me engano, Êxodo 33, que fala de Moisés, rogo-te que me mostres a tua glória. Antes ele fala: se a tua presença não for conosco, não nos faças subir daqui. O salmista Davi no Salmo 51 declara: não retires de mim o teu Espírito, não nos lance fora da tua presença. Homens que anelavam por uma comunhão profunda com quem? Com Deus, não simplesmente por estar numa assembleia, ou não simplesmente por estar num culto. Eu quero ter comunhão profunda com Deus, irmãos. E a gente observa que há até uma diferença na pessoa que vem para a igreja só para cultivar um hábito social, da pessoa que vem para a igreja para de fato buscar um relacionamento profundo com quem? Com Deus, uma comunhão profunda com Deus. Isso dá para evidenciar, irmãos. Dá para ver. E eu vejo. Dá para perceber. Eu consigo pastor, só está julgando pela aparência. Não, mas dá para perceber. A pessoa que de fato quer buscar uma comunhão profunda com Deus, eu entendo que essa pessoa vai ficar mais ligada, vai prestar mais atenção, vai vir de fato com o coração aberto para receber o que está sendo ministrado. Enquanto aquele outro que não está vindo só por vir, ele está ali, mas é como se não estivesse. O corpo está aqui, mas a mente está em outro lugar.
Então a gente tem que ter cuidado com isso, porque nós temos necessidade de uma comunhão profunda com Deus. Não é de raso, não é só de sermos batizados, não é só de entregarmos a vida para Jesus. E eu digo, não é só de sermos batizados com o Espírito Santo, porque você foi batizado com o Espírito Santo, recebeu poder, virtude, ok? Glória a Deus, mas não é só disso que precisamos. Recebeu o dom, glória a Deus, mas não é só disso. Tanto é que tem muitos que têm dons, mas estão vazios, estão fracos, e digo até de pastores. Porque tem muitos que são até pastores, são até ministros, são até pregadores, mas onde está essa comunhão profunda com quem? Com Deus. Onde está? Então é uma grande preocupação que nós precisamos ter, porque temos essa necessidade. De detalhe, para todas essas necessidades existe uma provisão. Deus já proveu para que todas essas necessidades sejam supridas. Outra necessidade que temos, de perdão e salvação. Amar teologicamente falando, não sei se você entendeu, todos nós somos pecadores. A nossa natureza é pecaminosa, necessitamos de perdão dos nossos pecados. E, consequentemente, o perdão dos nossos pecados nos leva à soteriologia, à salvação, pastor Everson aí. E a gente necessita disso, de perdão e salvação. Não tem um ser humano na face da terra que possa dizer, eu não preciso ser salvo, eu não preciso de perdão. Todos nós precisamos, e cá entre nós, até como cristãos, todo dia. Por isso que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso: Pai, perdoa os nossos pecados, não é isso? Como é que está na oração do Pai Nosso? Como é que está, gente? Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Irmãos, todo dia nós pecamos e contraímos dívidas. A gente tem que pedir a Deus todo dia perdão, perdoa. A gente não vai parar de pecar nunca enquanto Jesus não voltar, irmãos. Então todo dia a gente carece desse perdão e dessa salvação. E detalhe, essa necessidade está aberta para ser suprida. Cabe a nós buscarmos. Outra necessidade que temos, que nós precisamos suprir diariamente: libertação e paz. O que tem de gente oprimida e sem paz, irmãos? O que tem de gente inquieta, o que tem de gente ansiosa, o que tem de gente perturbada, inclusive às vezes até dentro de igreja. O que tem de gente oprimida por demônios, conforme a gente leu aqui em Efésios 2, vivíamos sob as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Tem gente que ainda vive assim, mesmo estando na igreja, sob a influência dos espíritos, das potestades do ar. A pessoa está oprimida, não está liberta, não tem paz. Uma pessoa que não está liberta não tem paz. Uma pessoa oprimida não tem paz. E tem várias coisas que podem nos oprimir. O pecado está aí para quê? Então tem gente que não foi liberta ainda de algumas sequelas do pecado, não foi liberta ainda de algumas coisas, de algumas amarrações, sei lá como cada um vê. Eu acredito em batalha espiritual e acredito que nós vivemos numa constante batalha espiritual. Se nós não nos posicionarmos nessa batalha, a gente não vence. Eu creio assim. Por isso que Deus nos dá poder e autoridade para pisar a cabeça das serpentes e dos escorpiões. Deus nos dá poder e autoridade para repreender demônios, para curar enfermos. E se a gente recebe poder para fazer isso pelos outros, que dirá? Por nós mesmos. Então, libertação e paz é uma necessidade que nós temos, que Deus já proveu. Não por acaso o nome de Jesus é o quê? Um dos nomes dele é Príncipe do quê? Da paz. E é interessante que a saudação principal de Jesus é essa, né? A minha paz vos dou, deixe-vos a paz. Paz seja convosco. E nós vivemos dando a paz do Senhor uns para os outros. Se bem que tem gente que nem dá mais, né? Mas amém. Mas a gente está sempre falando de paz do Senhor para lá e para cá. Paz, irmão, paz. Só que muitas das vezes nos falta essa paz. E a palavra fala que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará as nossas mentes e corações. Outra necessidade que temos necessidade de fé, de esperança, de vida eterna. Creio eu que nós temos necessidade de acreditar em alguma coisa, irmãos. Todos nós necessitamos de crer. O pastor Everson falou da vida pregressa dele, né? A vida de pecador que ele vivia. Ele era espírita, vivia dividido entre o espiritismo e o catolicismo. Eu vou falar que por minha família eu fui direcionado pelo mesmo caminho. Minha tia ia, o senhor falou que não tem nada contra a religião. Eu tenho. Irmãos, eu já fui em centro de espiritismo. A gente hoje tem que ter cuidado com o que fala, né? Porque a gente pode ser processado.
mas de fato, sempre fiquei apavorado, sempre detestei aquele negócio de candomblé. Sempre detestei aquilo. Mas era Allan Kardec, então era mais suave. Ah, era mais suave. Era mais intelectual, tipo ele mesmo. Mas veja, irmãos, o kardecismo me atraiu. Eu conheci um senhor, o seu Salatiel, que ele era kardecista. Irmãos, ele falava do livro do Emmanuel e aquelas coisas, me apresentou alguma coisa. E eu fiquei apaixonado por aquilo, porque tinha muito livro. Exatamente, tinha muito livro, tinha muito material para ler. E a gente entra naquilo porque a gente precisa de alguma coisa para ter fé. Necessitamos ter fé em algo, necessitamos esperar por algo, precisamos acreditar em detalhes. Religiões existem exatamente para quê? Para nos dar uma explicação do porvir, e cada religião tem uma explicação. Uns acreditam na reencarnação, outros acreditam, sei lá, alguma coisa do imatéria com matéria, uma coisa assim. E outra acredita na ressurreição dos mortos, como eu e você cremos. Mas, irmãos, nós temos necessidade de fé, de esperança, de vida eterna, ainda mais no mundo como esse que nós vivemos. E Deus, ele se preocupou em suprir essa necessidade. Então não temos mais que viver como se não tivéssemos algo para ter fé, não precisamos mais viver como se não tivéssemos algo para esperar, não precisamos mais viver como se não tivéssemos uma vida eterna, esperando por quem? Esperando por nós, porque há. Então não temos que viver frustrados aí, cabisbaixos, ai meu Deus, o que vai ser da minha vida? Não, nós temos uma fé, irmãos. Nós temos uma fé em Cristo, nós temos fé na palavra de Deus, nós temos promessas para acreditar que vão se cumprir na nossa vida. Deus todo dia nos dá algo para crer que vai se concretizar na nossa vida. Então essa necessidade também foi suprida. Agora, para a gente finalizar aqui, como eu disse, eu fui sucinto aqui, mas para a gente ser suprido, irmão, nessas necessidades, acredito que algumas posturas são necessárias. Vá comigo primeiro em João 15, eu já vou concluir aqui. João 15, por favor. João 15, versículo de número 4 ao 10. Vamos fazer essa breve leitura? É tremendo isso aqui, eu fiquei maravilhado com esse texto. João 15, do 4 ao 10, diz assim, olha... Permanecei, irmãos, diga comigo, permanecei. Ixi, de novo, permanecei. Irmãos, do versículo 4 ao versículo 10, essa palavra vai ser repetida umas 5 vezes, esse verbo, permanecei. É interessante isso, olha só. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Só nesse versículo você contou permanecer quantas vezes? Vamos contar? Permanecer em mim, permanecerei em vós, permanecer na videira, permanecerdes. 4, o verbo, 4. 4 vezes, irmãos. Permanecer, permanência. Como eu vou ser suprido nessas necessidades que todos nós temos, se nós não permanecermos na videira, se não permanecermos nele? Versículo 5, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amo essa declaração, sem mim nada podeis fazer, por isso que nós temos que permanecer nele. Versículo 6, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Versículo 7, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu também tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Então vejam, quantas vezes permanecer. O problema das pessoas hoje não é esse, permanecer. Eu acabei de dizer para uma irmã ainda há pouco, fincar raízes, fincar o pé. Existem verdades que nos são expostas dia após dia, e parece que a gente não permanece nelas. Por isso que às vezes a gente acaba não sendo suprido. Cadê a paz? Não tem paz. Será que estamos permanecendo? Tem gente que tem até dúvida da própria salvação. Não vivemos dias assim? Onde pessoas duvidam se estão salvos. Será que eu estou salvo? Será que o meu nome está escrito no livro da vida? Opa, não está permanecendo no amor. Vamos falar disso? No amor. Somos salvos pelo amor. Pelo amor de Deus. O Deus amou o mundo, irmão. Que Deus se foi para que sejamos salvos.
Quer dizer, se a pessoa não permanece nesse amor, ela perde a convicção da própria salvação. Então a gente vê tanta gente que não crê na própria salvação, que duvida da própria salvação. Então, irmãos, tomem isso para si. Quer ser suprido nas suas necessidades espirituais, permaneça nas verdades, irmãos. Permaneça nas promessas, permaneça no que está escrito. E para a gente concluir, João capítulo 6, eu finalizo aqui, João 6, versículo de número 53 ao 58. E aí a gente volta aqui para a nossa Santa Ceia. João 5, 53, diz assim a palavra de Deus. Eu falei, João 6, né, irmãos? Perdão, João 6, 53. João 6, 53. Olha o que Jesus fala aqui, nosso Senhor fala. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Fé, esperança, eternidade. Versículo 55, pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. E aí ele fala, este é o pão que desceu do céu, e nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão, viverá eternamente. Irmãos, permaneça nisso. Permaneça nisso. Suas necessidades são supridas. Não estou falando de pão físico. Estou falando do pão espiritual. A palavra de quem? De Deus. As coisas de Deus. A oração. Creio que tudo isso, o louvor. Creio que tudo isso é pão, irmãos. É forma de Deus nos alimentar. A pregação da palavra. A escola bíblica. A conferência Expand. Domingo que vem. Sábado que vem. Domingo que vem. Tudo isso é forma de Deus nos alimentar, para que as nossas necessidades espirituais sejam supridas. Então não tem razão de você sair daqui dizendo, pastor, eu estou necessitado disso, daquilo outro. Irmãos, Deus já supriu, Deus já proveu. Toma posse, permanece, agarra o que Deus tem colocado à sua e à minha disposição. Amém? Se coloquem de pé em seus lugares, por favor. Vamos fazer uma breve oração e já apontar. Feche seus olhos. Seu Deus e Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por essa breve explanação que pudemos fazer aqui na Tua casa, Deus. Pai, que possamos sair daqui supridos, meu Deus, supridos nas nossas necessidades espirituais, supridos na nossa necessidade de comunhão profunda com o Senhor, supridos, meu Deus, na nossa necessidade de perdão, na nossa necessidade de salvação, que possamos sair, Pai, da Tua casa, supridos da nossa necessidade de libertação e de paz, que possamos sair, Pai, da Tua casa, supridos da necessidade de fé, da necessidade de esperança, da necessidade, Pai, da vida eterna. Ajuda-nos, Pai, a cada dia, a permanecermos nas verdades, a permanecermos na Tua palavra, para que cada uma destas necessidades sejam supridas nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, irmãos? Glória a Deus.